Olá, é este o comentário de hoje com o título Oposição pode ter mais de um candidato para forçar o segundo turno. Em vez de apenas um candidato a ser lançado pela oposição, como inicialmente era a ideia do senador e ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira, a oposição pode lançar 2 ou 3 como estratégia para provocar um segundo turno na eleição para o governo do estado do Piauí. O presidente do Progressistas no Piauí, deputado Júlio Arcoverde, disse que foi criada uma comitiva formada pela deputada Iracema Portela, o ex-prefeito de Teresina Silvio Mendes e o ex-senador João Vicente para percorrer o estado até o final deste ano, a fim de que, por uma avaliação através de pesquisa, fosse analisado o desempenho de cada um. Aquele que saísse melhor seria escolhido candidato, e o segundo melhor candidato seria o candidato a vice. A aventura começa já na próxima sexta-feira, dia 2, pelo município de Buriti dos Lopes. Ocorre que surgiu uma nova ideia em que, em vez de apenas 2 ou 3 seriam lançados candidatos por seus partidos e, com isso, pudessem forçar a realização de um segundo turno entre o mais votado dos 3 e o candidato do governo. Alguém até recorreu à campanha de 2010, 11 anos atrás, para lembrar que 3 candidatos concorreram ao governo, os mesmos Silvio Mendes e João Vicente, um pelo PSDB e o outro pelo PTB, contra o candidato do governo, o à época governador Wilson Martins. E a eleição acabou tendo que ser decidida por um outro turno. Há quem afirme que as eleições de 2022 têm muitas semelhanças com a de 2010. De fato, uma disputa em aberto, como está a de 2022, onde o candidato do governo é neófito em eleição, pois nunca disputou uma, a oposição com mais de um candidato pode sim repetir o cenário de 2010, mas isso são apenas suposições. Uma eleição nunca é igual à outra, mesmo que a disputa conte com mais de um candidato para enfrentar a máquina governista. Primeiro é preciso que os candidatos tenham aquilo que pode dividir o eleitorado, empatia, discurso e saber conquistar apoios e, consequentemente, votos. É uma corrida em que, presumidamente, um lado é mais forte estruturalmente e, por isso, pode começar a campanha já com 35% ou 40% de aceitação. Já o outro lado tem que brigar para ocupar os espaços que restam. A questão é saber se os 3 candidatos pela oposição terão capacidade para dispor de estrutura para se igualar em chances um com o outro. Contra eles tem ainda o risco de a disputa se manter polarizada. Se isso ocorrer, as chances de forçar um segundo turno diminuem consideravelmente. Mas ter mais de um candidato ainda é a melhor estratégia para jogar a disputa para o segundo turno. Caso contrário, tendo a oposição apenas um nome para enfrentar o governo, a chance de uma vitória do candidato governista no primeiro turno não está descartada. Agora as rapidinhas. Muito barulho por nada. Deputados do MDB José Santana, candidato à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas, e seu colega João Madison, reagiram a uma proposta partida do Tribunal de Contas para que a Assembleia analise a tese de que os deputados candidatos se abstivessem de votar na sessão que vai escolher o nome a preencher a vaga. O presidente da Casa, Temístocles Filho, disse que vai reunir a mesa diretora para analisar este caso. Santana e Madison acusam Temístocles de manobrar o processo para favorecer Flora Isabel. Estão fazendo barulho por nada. O que aconteceu, de fato, foi que uma das candidatas levantou uma questão de ordem, olhe bem, questão de ordem, lá no Tribunal de Contas sobre deputados candidatos poderem votar. Assim levam vantagem sobre os que não têm mandato, já começam com um voto para cada um. Santana acha que a intenção do presidente é permitir que os suplentes do PT votem. Ele se equivocou, mesmo que aprovem uma resolução em que deputados candidatos apenas se abstenham, os suplentes não podem votar, pois estarão desconvocados. Calma, deputado, calma. Querem tirar Jefferson do comando do PTB. Os PTBistas que sonham com o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson,
fora do comando do partido, já tem chance de ver isso se tornar realidade. Depois de sua prisão preventiva em presídio de Bangu, no Rio de Janeiro, um grupo de PTBistas quer afastá-lo da presidência do partido. Se isso acontecer, no Piauí, o PTB não vai perder os deputados Janaína, Marques e Nerinho, que ficam no partido, e o partido pode permanecer na aliança com o governo. O problema do transporte público não será resolvido. O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, vai terminar seu primeiro ano de governo à frente da prefeitura sem encaminhar uma solução para o problema do transporte público. Em vez de esperar que os empresários apresentem uma proposta, a pessoa já devia ter encomendado um estudo sobre a situação no início do ano e, através dele, criar um plano para solucionar o problema. Ao contrário disso, ficou esperando a CPI que a Câmara realizou. Sem um plano da Prefeitura, o problema do transporte público de Teresina não será resolvido. Tenho dito. É isso. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.